Continuação da leitura do livro O Terceiro Excluído, de Fernando Haddad. Psicologia da Cultura. Num texto clássico intitulado The Psychological Foundations of Culture, John Tobey e Leda Cosmides estabelecem os termos do embate. As mentes humanas, o comportamento humano, os artefatos humanos e a cultura humana são todos fenômenos biológicos, aspectos dos fenótipos dos humanos e de suas relações uns com os outros. Para os autores, desmembrar o ser humano em aspectos biológicos e não biológicos é recair no velho dualismo pré-moderno da tradição ocidental, que desapareceu do horizonte da ciência moderna. Já vimos com Monod e Eccles a existência de um caminho alternativo entre o monismo e o dualismo que os autores não exploram. Ainda assim, vale apresentar o argumento por razões que logo se tornarão claras. Tobey e Cosmides querem substituir o que chamam de Standard Social Science Model pelo alternativo Integrated Causal Model, que, de acordo com eles, rompe com a visão dualista. Para tanto, apresentam passo a passo as considerações que motivam o primeiro modelo. Em primeiro lugar, o SSSM, que é o Standard Social Science Model, parte da suposição de que a genética não pode explicar por que a cultura é algo compartilhado por membros de um grupo, mas não necessariamente entre diferentes grupos, que podem diferir dramaticamente um do outro. Essa lacuna é reforçada pelo fato de as crianças nascerem iguais umas às outras e se tornarem adultos que diferem uns dos outros na mesma medida em que crescem em ambientes culturais variados. A natureza humana, comum a todos os indivíduos da espécie, não parece ser a causa da variação cultural, a qual, por sua vez, não só pode ser explicada por aquilo que as crianças aprendem de outros membros do grupo local, a partir de um paradigma pré-estabelecido e externo aos indivíduos que moldam a sua mente. Tomada por uma tábula rasa. A cultura, assim, é algo extrassomático e extragenético, um conjunto de variáveis não biológicas que organiza e dá forma substancial à vida a partir da dinâmica histórico-cultural do próprio grupo. Nas palavras de Kroeber, os únicos antecedentes dos fenômenos históricos são fenômenos históricos. Cabe à psicologia, segundo o Standard Social Science Model, a partir dessa perspectiva, estudar o processo de socialização, com foco no processo de aprendizagem, mediante o qual as crianças assimilam a cultura transmitida mais ou menos acuradamente pelo grupo de geração para geração. A evolução natural simplesmente substituiu sistemas de comportamento geneticamente determinados por mecanismos de aprendizagem de propósitos gerais e processos cognitivos independentes de conteúdo, e a explicação para a existência de similaridades entre membros do mesmo grupo e as diferenças entre grupos se deve apenas à existência de fluxos separados de transmissão da substância informacional que forma a cultura. A cultura, portanto, segundo o Standard Social Science Model, pouco tem a ver com a biologia ou a natureza humana ou qualquer desenho psicológico geneticamente herdado, cujos aspectos inatos são negligenciáveis para explicá-la. O modelo apresentado por Tobey e Cosmides parte de outros pressupostos. É preciso apresentá-los com algum cuidado, porque seu argumento central situa a psicologia evolutiva numa posição peculiar, tanto em razão do modelo padrão das ciências sociais, quanto em relação às certas vertentes da sociobiologia. A psicologia evolutiva, por um lado, não investiga quais diferenças entre indivíduos ou grupos de indivíduos são causadas por distinções em seus genes, e, por outro lado, não descarta a existência de uma arquitetura psicológica típica de espécie, universal e geneticamente herdada, que contém mecanismos decorrentes da evolução natural, especializados em resolver problemas adaptativos de longa duração. Note-se, antes de mais nada, que a psicologia evolutiva nega a existência de qualquer evidência científica que ampare uma explicação racista para as diferenças entre seres humanos. Além disso, abraça a tese de que
Assim como o corpo humano, também a mente humana evoluiu filogeneticamente. Assim como os dentes, os seios, estão ausentes do nascimento da criança, certos mecanismos psíquicos se manifestam ontogeneticamente apenas no processo de desenvolvimento do indivíduo. Dessa forma, as ciências sociais padrão, segundo Tooby e Cosmides, mostram-se incapazes de apreciar o papel desempenhado pelos processos evolutivos na organização da relação entre os dotes genéticos universais da nossa espécie. Nossos processos evoluídos de desenvolvimento e os traços recorrentes do ambiente formativo no Standard Social Model reluta em abrir mão da tese de quase infinita maleabilidade e plasticidade da mente humana. Mesmo que admitam compreendê-la como um sistema operacional, tomam-na como um computador de propósito geral, para fugir de uma visão determinista que a naturaliza resultados comportamentais e sociais indesejados e que dessa maneira procuram enfraquecer a importância das forças biológicas que atuam sobre o comportamento humano. Entretanto, para Tooby e Cosmides, isso é um erro. A ideia de que a arquitetura psíquica é infinitamente maleável e genérica é mais responsiva ao ambiente desconhece justamente que sem mecanismos específicos decorrentes da evolução, nós não teríamos as competências necessárias para sobreviver. A habilidade que temos de efetuar a maioria das nossas atividades ricamente contingentes, marcadas pelo engajamento com o ambiente, depende da presença orientadora de um grande número de mecanismos psicológicos altamente especializados. Diante de possibilidades infinitas de comportamento, existe apenas um pequeno grupo de soluções desejáveis para cada circunstância. Nesse contexto, a flexibilidade extrema de um sistema operacional não é uma virtude. Muito ao contrário, a flexibilidade adaptativa impede que nos percamos no oceano de possibilidades errôneas e, por isso, requer um sistema de orientação. Um organismo não teria tempo e informação disponível para resolver problemas de grande complexidade sem regras específicas de domínio de relevância, procedimentos especializados e hipóteses prévias para endereçá-los. Isso só nos parece limitante se considerarmos apenas duas alternativas: o cérebro como sistema genérico ou o cérebro como sistema especializado. Contudo, tão logo consideramos a hipótese mais provável de que o cérebro se componha de um conjunto bem articulado de órgãos mentais especializados, essa impressão se dissipa. O cérebro humano não é mais flexível porque se libertou dos instintos. Antes, ele é mais flexível justamente porque, no processo de evolução, incorporou mais instintos. O debate moderno sobre a relação psique-cultura, portanto, deve centrar-se, segundo o ICM, no caráter dos mecanismos psicológicos evolutivos dedicados aos quais, longe de nos causar constrangimentos e nos impor limites, ampliam nosso campo de ação impossível na sua ausência. Segundo a psicologia evolutiva, a natureza humana é em todo lugar a mesma. A seleção natural, associada à recombinação sexual em espécies com uma estrutura populacional aberta, como os seres humanos, tendem a gerar uniformidade em adaptações, em particular aquelas que formam estruturas interdependentes que limitam as variações passíveis de ocorrer sem comprometer a integridade das adaptações como um todo. Isso significa que esse conjunto herdado de mecanismos especializados é comum a todos os seres humanos, com pequenas variações de indivíduo para indivíduo, embora opere sob diferentes circunstâncias. E assim como o fenótipo difere do genótipo, isto é, a expressão observável de um traço difere de uma base herdada, deve-se também fazer a distinção entre o comportamento manifesto e a psicologia evoluída, fracionado às diferenças culturais, em insumos ambientais variáveis e um design subjacente uniforme. Dessa forma, todos os humanos compartilham uma arquitetura universal imensamente organizada, dotada de mecanismos repletos de conteúdo, e esses mecanismos são projetados para responder a milhares de estímulos
relacionados a situações locais. Como resultado, cada grupo humano tende a expressar, em resposta às condições locais, uma variedade de semelhanças organizadas peculiares ao grupo. Semelhanças que não têm como causa a transmissão ou aprendizado social. Claro que tais semelhanças nascidas dentro de cada grupo irão simultaneamente conduzir às diferenças sistemáticas entre grupos às voltas com condições diferentes. Outra consequência do argumento subjacente ao ICM é que não há distinção entre o que é biologicamente determinado e o que não é biologicamente determinado, mas sim entre mecanismos psicológicos abertos e fatores ambientais diversos que produzem comportamentos manifesto variável e mecanismos psicológicos fechados à influência externa que produzem comportamentos uniformes. De outra parte, o ambiente, entendido de maneira restrita, como aquela que relevante do universo que interage com o organismo no processo de desenvolvimento, é também um produto da evolução, o que inclui o mundo físico e biológico e, no caso dos seres humanos, a cultura, a arquitetura universal de nossas mentes fisiológica e psicológica, a interação entre elas e delas com o ambiente natural e cultural, relevante para o seu desenvolvimento, compõe uma metacultura que é, afinal, o que permite tanto a criança compreender o que é culturalmente variável, como o antropólogo realizar o seu trabalho etnográfico. É provável que seja mais adequado pensar a humanidade como uma única população em interação, vinculada a consequências de inferências reconstrutivas, do que como uma coleção de grupos distintos com culturas delimitadas separadas. Como mais tarde teremos a oportunidade de esclarecer, da perspectiva desses livros, essas duas alternativas são falsas, a menos que se dê à palavra interação um significado muito particular. Para a psicologia evolutiva, o que chamamos cultura, no sentido clássico, é, portanto, tão somente um resíduo, um subgrupo de fenômenos culturais contingentes que existem em uma mente e que, por interação e observação, são recriados em outras mentes por mecanismos de inferência de baixa fidelidade em um processo de tipo epidemiológico, sendo insuficiente para produzir uma descontinuidade na evolução da cultura que transporte os seres humanos para um reino autônomo, transcendente à biologia. A psicologia evolutiva, desta forma, reabilita a velha fórmula nature, not nurture, sem contemporizar com qualquer perspectiva racialista, mas mantendo equidistâncias das abordagens antropológicas que defendem a transcendência da cultura em relação à genética. Desse ponto de vista, não existe uma cultura lá fora, externa aos indivíduos. É um design da arquitetura psicológica humana que estrutura a natureza das interações sociais e a transmissão de representações entre indivíduos. O sistema social é como um ecossistema estruturado por um processo de retroalimentação dirigido pelas propriedades dinâmicas da mente. E é a partir da sua arquitetura psicológica comum que se devem analisar os efeitos anti-entrópicos, secundários da dinâmica social, e não de supostos mecanismos funcionalmente integrados pertencentes ao sistema social, como se ele o próprio fosse um organismo. Entretanto, no que consistem os tais mecanismos psicológicos especializados? Primeiro gostaríamos de enumerar os seguintes exemplos: mecanismo de preferência de parceiro, mecanismo de ciúme sexual, mecanismo específico de criatividade sexual, sinal de comunicação da emoção mamãe-bebê, mecanismos de detecção de trapaça social, etc. Certamente, esses mecanismos não são exclusivos da espécie humana. Já vimos como muitos biólogos falam com naturalidade da consciência animal, cultura animal e psicologia animal. Contudo, se o que distingue o ser humano, segundo a psicologia evolutiva,
é justamente possuir mais e não menos instintos, interessa nos perguntar pelos instintos específicos da espécie humana que recebem a atenção dos pesquisadores. Pela relevância, 3 merecem ser mencionados: o instinto da linguagem, o instinto tribal e o instinto religioso. Esses instintos estão associados à cultura humana e parece evidente que 2 últimos são claramente dependentes do primeiro. Uma vez que a tribo, a nação e religião pressupõem a linguagem simbólica, isso significa que, para elucidar a questão de se a cultura humana é mera expressão fenotípica da psicologia humana evoluída ou se a evolução biológica lançou o ser humano para uma dimensão que transcende a própria biologia, parece claro que o debate sobre o estatuto da linguagem é incontornável. É aqui que, no meu entendimento, encontra-se a maior vulnerabilidade da psicologia evolutiva. Procuro demonstrar ao longo desse livro que a linguagem, embora produto da evolução biológica, dificilmente poderia ser considerado um instinto. Indo além, defendo a hipótese de que a tribo ou nação e a religião não apenas têm a linguagem simbólica como pressuposto, mas também são decorrências de como as culturas revoluem. Portanto, tão importante quanto caracterizar a linguagem humana é compreender se os chamados instintos tribais e religiosos, assumidos pela psicologia evolutiva, são inatos ou se são fruto do desenvolvimento histórico que se desdobra segundo leis análogas às leis biológicas evolutivas ou então segundo as suas leis próprias revolutivas que este estudo pretende revelar.